Shalom, igreja abençoada de Deus. Shalom, shalom, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Porque na semana passada o pastor falou para a gente trazer uma palavra, mas nós descemos para Bertioga, o profeta foi pregar lá na coinonia de Bertioga, e acabou que a gente não pôde trazer uma palavra. Mas eu creio que a palavra era para hoje. Eu entendo assim que Deus sempre tem o tempo certo, o dia certo, a hora certa, as pessoas certas para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Hoje eu tirei o dia para estudar. Eu não quero, quando eu vou fazer pão, né, eu tiro o dia para fazer pão. E aí, desde manhã cedo, eu levanto, já ponho as massas para fermentar. E aí, passo o dia fazendo pão. Eu falei, por que não? Para a gente trazer o pão, né? Que é a palavra do Senhor. A gente não se prepara tanto. Eu falei, desde cedo, nós fomos lá, fiquei lá. A Selma ficou limpando a casa toda, que ela gosta de fazer essas coisas. A Morena gosta de limpar a casa. E eu fiquei lá, nos preocupando com essa porção, com essa paraxá de hoje, que é a porção de hoje. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso. Tudo começa no Egito. Tudo começa no Egito. Quando, lá no Egito, um homem, Moisés, defende um irmão hebreu. E ele tem que fugir do Egito. E ele sai do Egito, desesperado para não morrer, deixa lá toda a sua cultura, seus ensinamentos, ele deixa toda uma fortaleza, ele deixa a riqueza, ele deixa um império, ele tinha tudo. Com certeza ele seria mais um faraó. Ele tinha estratégia de guerra, ele aprendeu uma cultura. A cultura da época, os egípcios eram os mais inteligentes da época, em guerra, em tudo. E ele era filho da filha de Faraó. Ele foi adotado, ele era um príncipe. E de repente Moisés, ele se vê num deserto. Ele se vê num deserto. Tem que fugir, deixar tudo para trás. Deixa tudo. E de repente, por uma circunstância, ele deixa tudo. Pensa você, querido. Você tem tudo num dia, no outro dia você está dormindo no templo. Você não tem mais nada. Que situação. Que aprendizado Deus estava levando Moisés. Ele já vem das águas. O nome dele que é sair das águas. A pastora falando das águas. Né? Águas quer dizer conhecimento. De repente ele se vê no deserto. E ali no deserto, por 40 anos, ele começa a aprender estratégias que outrora ele tinha que sobreviver dos escorpiões, das cobras, ele tinha que sobreviver do calor, ele tinha que sobreviver agora como um pastor, enfim, ele teve que aprender tudo de novo. Eu acredito que muitas vezes nós temos que passar esses processos de reaprender, de voltar ao início de tudo. Você tem que reformular suas ideias, você tem que buscar novas estratégias para poder sobreviver, porque senão você vai morrer. Eu tenho formação de perito, mas hoje eu faço pão. E aí? Você, de repente, é um advogado, de repente você está numa loja vendendo, porque você tem que sobreviver. Você é um doutor, muitas vezes você vai ter que fazer uma outra coisa, mas você tem que se reinventar. E nós vemos um homem que se reinventou, Moisés. E Deus dá uma ordem para Moisés lá no deserto. Agora você está preparado
já se inventou, já se descontaminou, né? De todas as ideias do Egito. Agora você é um pastor, agora você é um líder dos lugares áridos, das montanhas. Agora você já sabe como caminhar, você já sabe como fazer. Agora eu quero te usar de uma outra forma. Agora você vai tirar um povo que está lá onde você saiu. Seus irmãos, você agora vai ter que tirar. Não, vai gago mesmo. É o que muitas vezes eu falo. Se você não vem por amor, você, né, a palavra, né? Não sei se versículo, eu não lembro disso, mas se não vem por amor, vem pela dor. Se você não vem falando, gago, Deus manda alguém do seu lado, mas você vai. É o que Deus está querendo ministrar hoje nessa noite. Deus chama Moisés com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações. Muitas vezes a gente tira sarro de um gago, mas você vê que um gago, ele era um grande líder. Só que ele se escondia atrás da gagueira. Muitas vezes você é um grande líder, mas você se esconde atrás de alguma coisa. Ah, porque eu sou tímido. Ah, porque... Não, querido, todos nós somos líderes. Ah, eu não sei falar. Mas como que você fala? Como que você chega no bar, no mercado, você compra, você pede um Uber, você fala, incrível, não é mudo, tem som, sai som da sua voz. E você fala com aquilo que você tem interesse, aquilo que você precisa, você fala. Não é assim? Tô certo ou tô errado? Aquilo que você precisa, você fala, você pede, você reclama. Você sabe falar. Mas muitas vezes, quando você tem que agora enfrentar até mesmo os seus medos, aí você fala que você tem medo. Aí você não quer, mas você é um líder. Moisés era gago, ele tinha todo o conhecimento, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas você vai e diz que quem está te mandando, eu sou quem sou. E você vai. Ah, mas eu tenho outros. Sim, tem outros. Mas é você que eu quero. É o que Deus está querendo falar com você. É você que está aqui. É você que Deus quer. É você que ainda acha que não tem um ministério. É você que ainda acha esses achômetros da vida, né? Que a gente entende que nós não somos capazes. Deus usa Moisés. Ele vai lá no Egito, tira um povo. E esse povo vem no deserto. E são tantos episódios que acontecem no deserto. Tantos episódios. Tantas situações. Mas ele está caminhando no deserto porque Deus deu uma ordem. E Deus capacitou ele. E as pragas, como vocês conhecem, eu estou passando por essa... Não é essa a minha ministração. Mas nós sabemos que Deus, com mão forte, com poder, usando ele com as estratégias, ele sabendo guerrear, mas Deus não usou ele vamos montar um exército aqui, nós vamos para cima e vamos arrebentar. Não. Deus usou ele de uma outra forma. Deus usou ele com os milagres. Deus deu uma vara para ele. E com aquela varinha, ele foi fazendo milagres. Olha só que ferramenta, né? Uma vara. E ele vai abrindo o mar, ele vai tocando, as coisas vão acontecendo, as rochas vão dando água, e as coisas vão acontecendo. E você começa a identificar que nos seus 10 anos de idade, 20, 30, 40, 50, 60, Deus foi dando uma ferramenta para você. Deus te deu uma ferramenta. Deus te deu uma estratégia. Por que você está vivo? Porque Deus te deu uma estratégia, querido. Deus te deu uma estratégia. Deus te deu poder. Deus te deu sabedoria. Deus te deu visão. Porque senão você estava morto. Senão você já estava consumido.
Deus te deu sabedoria, Deus te deu, não sei qual a vara que Deus te deu, mas Deus te deu alguma coisa para você sobreviver nesse deserto da vida. E Deus chama esse homem e ele traz o povo para um deserto. A pergunta é: você tem um líder? Você tem um líder? Quem tem um líder aí? Levanta a mão. Tem alguns que não têm líder. Porque não levantou a mão, então não tem líder. Ok? Então tá tudo certo. Você não tem problema, não precisa levantar a mão. Você tem que ficar ligado nos... Aqui é tudo uma estratégia, querido. Quando Deus mandou Moisés falar com a rocha, ele tocou a rocha. É falta de audição. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nessa noite Deus quer falar com você. Então esteja atento aí. Quem tem ouvidos, ouça. E se você precisa de uma estratégia, Deus vai te dar uma estratégia nessa noite. Agora, se você está querendo socar a rocha, é problema seu. Mas Deus, Ele quer falar com você. Mas esteja atento nas perguntas e no comando que Deus tem. Porque quando Deus estava falando comigo, Ele perguntou o seguinte: você tem um líder? Eu falei: sim, eu tenho um líder. Aqui na terra, meu líder é o pastor Alexandre e a pastora Marinês. Teve vezes que eu não quis pregar. Teve vezes que eu não quis fazer as coisas. Mas eu fui. Eu já falei isso para ele, Selma sabe disso. Mas em obediência eu fiz as coisas. E quando Deus manda você fazer algo, Ele não está te perguntando se você quer. É isso que esse é o comando. Deus não está te perguntando se você quer fazer. Deus está falando para você fazer. Deus fala para você, fala com a rocha, ela vai dar água. Você fala, dá água. Não sai água. Ah, mas eu vou mostrar para vocês, povo da Assembleia, que como faz a água sair. Soca a rocha. Ela sai água. Mas nós vamos ver aqui na ministração algumas consequências de não ouvir, de não se atentar para aquilo que Deus está nos chamando. Abre a tua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20, no versículo 22. Alguns versículos a gente vai ler aqui. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Presta atenção. Porque subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão as vestes e as vestiu a Eleazar. Seu filho morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. O 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo:
Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daqueles lugar chamou Horma. Versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe de sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha que interessante. Que episódio interessante. Nós vemos aqui uma situação, nesses primeiros versículos, do versículo 22, do 20, nós vemos aqui um assunto muito interessante. Quando Arão é levado para o monte, Deus pede ele, ele é recolhido para seu povo, quando ele é morto. Quando ele sobe para a montanha. Olha como que é interessante. Eu fiz umas anotações muito importantes. Deus castiga Arão, não permitindo a ele entrar na terra prometida, mas deixa claro que isso se deve à transgressão ocorrida no episódio de Meribá. Com isto, Deus evitou que se fizessem especulações sobre a causa do castigo, o que poderia levar a deduções errôneas que difamariam Arão. Olha só que interessante. Deus tira Arão e leva, junto com seu filho Moisés, levando eles para um monte. E nesse lugar alto, lá em cima, no monte, Deus separa ele para ele não ser defamado, porque é um grande líder que caminha. Quando ele chega nesse lugar, Cádiz, eles já estão caminhando no deserto há 1 ano. Há 1 ano de deserto. E ali eles fazem um pit stop. Eles param ali. E ali acontece essa situação. E aqui nós vemos Arão sendo levado para o monte por causa daquela situação que aconteceu em Meribá. O que aconteceu em Meribá? É exatamente quando eu abri essa reunião, esse culto, essa ministração. Aconteceu em Meribá, no capítulo 19, você vai ler aí, você vai encontrar essa história que aconteceu em Meribá. Em Meribá aconteceu uma grande confusão. Meribá quer dizer confusão. Quando você olha para essa história, é exatamente isso. Deus pede para Moisés falar para a rocha dar água. Aí ele chama Arão. Ele chama Arão, que é o parceiro dele, né? Meu parceiro, vamos lá. Aí Arão e Moisés vai até essa rocha. E lá o povo, a assembleia. Quando eu falo de assembleia, é isso aqui. É nós, somos nós. Essa igreja maravilhosa. Nós somos a assembleia.
Não é Assembleia de Deus, somos Assembleia de Deus também. Assembleia de Deus, povo de Deus. Mas a Assembleia Koinoniana. Deus chama a Assembleia a olhar, e eles estão reclamando, uma grande confusão, você me traz aqui para morrer aqui, nesse lugar, aquela coisa toda que nós já lemos aqui. Eles estão com sede, eles querem água. E aí começa a buzinar na orelha de Moisés. Aí Deus fala assim, ó, vai e fala com a rocha. Queridos, é muito importante, muitas coisas não acontecem na minha vida, fala a partir de mim, não acontece na sua vida porque muitas vezes nós não damos a atenção aos detalhes. Por isso que eu disse que se você tem um líder, você tem que ouvir o seu líder e prestar atenção no seu líder. Se você acredita no seu líder. Se você não acredita no seu líder, você faz do seu jeito, não tem problema, tá tudo certo. Agora, quando você acredita no seu líder, você vai escutar o seu líder. Você vai ouvir o seu líder, vai prestar atenção nas vírgulas, nos pontos. Porque se você fizer diferente, vai dar tudo errado. Vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Foi o que aconteceu aqui. Quando Moisés chega e vai lá com Arão. Arão podia falar assim para Moisés, Moisés, não faz isso, cara. Você não viu que Deus falou para você falar com a rocha? A gente não vê Arão chamando a atenção de Moisés. E você que tem um líder, você que está auxiliando o seu líder, você tem que chamar a atenção do seu líder em alguns detalhes, para ele não errar, para você também não sofrer. Porque se ele erra, você sofre. Se você está vendo e não fala, significa que ele errou, você errou. Toda a congregação errou. Olha como é sério isso. E Arão foi e não falou, não chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi para cima, e Arão com certeza ficou quieto. Omisso. Líder omisso. E Deus chama uma liderança que seja responsiva. E nós somos essa liderança. E aqui, nós vemos no texto que fala que Deus, quando ele chama para a morte Arão, ele fala assim, foi porque tira as vestes, no versículo 26, você vai ver aí que fala assim, 25 fala, toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Or. E aí ele sobe ao Monte Or. Que nem aqui nós estamos falando aqui, que é Monte Or. Quando ele fala sobe ao Monte Or, Deus já estava chamando ele para uma espiritualidade. Para algo, quando na Bíblia fala de subir ao monte alto, é porque Deus está mostrando para nós hoje, dentro desse contexto, que nós devemos estar num lugar alto. Quando Deus chama você, Ele não chama você no raso. Ele chama você no alto. Ele chama para você subir ao monte. Você vê Deus chamando Moisés ao monte, Jesus ao monte, e todos os profetas, Elias, todos eles ao monte. Quando Elias ele vai ser arrebatado, ele também estava no monte. E é assim, todos ao monte. Mas a Bíblia mostra isso como um momento de espiritualidade muito alto. Que todos nós, líderes, devemos estar em um ponto muito alto de espiritualidade, cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, querido. Deus não vai falar com um líder que não está no monte. Deus vai querer falar com você quando você estiver no monte. Subir ao monte. Esteja no monte, porque é ali no monte que nós vamos fazer a troca de liderança. E aqui ele mostra no 26, e o que ele faz no 26? Ele tira a roupa de Arão, os trajes sacerdotais, as suas vestes, e a veste a Eleazar. A gente troca aqui, a Eleazar. Seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Olha como é forte isso. Olha como é forte isso. Tudo aconteceu lá em Meribá. Por que em Meribá? Por que ele não entrou
na terra de Canaã. Por que ele não entrou na terra prometida? Ele estava no caminho. Eles já tinham andado muito. Eles já tinham andado até essa cidade de Cádiz. Rodou 38 anos, porque ouviu o conselho de 10 líderes incompetentes ou medroso. Porque quando Moisés manda os 12 espias lá para verificar a terra, aí volta 10, quando chega para Moisés, ele conta uma história maravilhosa, traz os cachos de uva, faz toda aquela situação. Mas quando ele chega no meio do povo, os líderes fofoqueiros, medrosos, o que eles fazem, esses líderes medrosos? O que faz esses líderes medrosos? Eles fazem fofoca. Eles mentem. Eles deixam deixa o povo, a assembleia toda fragilizada, com medo. Quando nós chegarmos naquela cidade, tem gigantes, tem homens muito grandes, tem homens poderosos, tem lá, se pegar, ele acaba com a gente. Esses 10 líderes fermentou, ele fez um fermento no meio da assembleia. E aquela assembleia ficou toda com medo de entrar na terra. E aí eles procuraram um atalho, e foi onde que eles ficaram 38 anos caminhando no deserto, sofrendo no deserto. Terrível isso, né? Não sei se vocês pararam para pensar nisso, do porquê. Quando eles ficam, aqueles 10 espias, e só Josué e Caleb entram na cidade. Mas nós vamos chegar lá. Agora aqui esse ponto é muito importante. Que eu estou parando aqui porque é muito importante nós observarmos que nós devemos estar no lugar alto. O que acontece com a igreja, com a Assembleia dos Santos? Deus nos chama a uma espiritualidade. Deus nos chama a uma vida cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, querido? É todos os dias, levantarmos de manhã, estarmos orando, estarmos buscando a palavra, buscando a revelação do Senhor, estarmos atentos a tudo aquilo que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo, ele fala comigo, fala com você todos os dias. Temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. E quando acontece esse incidente lá em Meribá, acontece que Arão, como ele foi primeiro, você pode ver que lá mais para frente, eu não vou falar sobre isso, mas lá na frente, Moisés também não entra na terra prometida. Primeiro foi Arão, não entrar na terra prometida. Por causa do incidente que Deus falou para ele, fala com a rocha, ele estava ao lado, porque você pode ver na história, eu não estou lendo, mas na história conta aí, que Moisés chama Arão para estar lá com ele nesse momento. Mas Arão não fala nada. Arão ficou omisso. E aí, Moisés, irritado com aquele clamor e pressa do povo, porque muitas vezes o povo apressa a gente, né? Vamos rápido, tem que fazer. A gente fica apavorado e quer fazer. Aí faz rápido. E acaba fazendo errado. Queridos, eu acredito que você é um líder. Você é uma mãe, você é um pai, você é um líder. O filho apavora a gente, né? Que agora a pastora saiu correndo porque o filho apavora, né? E você, como líder, tem que correr. Se você não corre, de repente acontece alguma coisa, você é responsável. E aí? Não é assim? Você, como pai, na sua empresa, nos seus negócios, você tem que correr. Se você não, aí a pessoa te apressa. E você faz apressadamente as coisas. Acaba que depois, o que acontece? Tá ruim. Porque você fez apressado e não se atentou, não ouviu a voz de Deus. Não ouviu a voz de um líder. Muitas vezes você vai tomar alguma decisão. Se você tem um esposo, uma esposa, ou de repente você não tem esposa, mas você tem um líder que é seu pastor. Se tem um líder, liga para ele, conversa com ele, fala: o que você acha disso? Você acha que eu falo ou eu soco a rocha? Ele fala: você fala. Não, você toca, você arrebenta, vai para cima. Então, você tem um líder. Aí, se você ouve direito, lá na frente você vai entrar na terra de Canaã. Você vai ser bem sucedido. Você vai conseguir o seu propósito.
Mas do contrário, você vai ficar no meio do propósito. Você vai ficar no caminho. O propósito qual que é? É entrar na terra de Canaã. Ok? Só que no meio do caminho eles foram pressionados e eles, o tempo inteiro, quando eles são pressionados, você vai começar a ler essa história, você vai ver, ele soca a rocha. Ele soca a rocha, ele vai lá, o povo está deixando ele tão irado, ele vai lá e mete o cajado e sai água. Mete o cajado e sai água. E vai, e vai. Só que chega nessa hora, olha só como que é a coisa, não é porque foi sempre do mesmo jeito, né, Morena? Que vai acontecer de novo. Querido, não vai. Porque chega uma hora que Deus muda o comando, Deus fala assim, fala. Não soca, fala. E você vai e soca porque você... eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, eu sempre agi desse jeito e agora eu vou agir de novo. E vai dar ruim. Porque você tem que mudar, o Espírito fala à igreja. Você tem que buscar uma orientação antes. Você tem que ser diferente, tem que ser flexível. Você tem que ser inteligente. Porque as coisas não acontecem na sua vida porque você sempre fez do mesmo jeito. Você sempre foi assim. Né? Pra cima, eu faço e aconteço, e é eu que vou, e acabou. Eu sempre fui assim, sempre deu ruim. Eu sempre fui assim, sempre deu ruim. Tô te falando, tô com 60 anos. Você que tá mais novinho, escuta. Por quê? Porque vai dar bom. Porque você vê aqui uma história milenar. Um exemplo tá aqui. Um grande homem, Arão. E aí você vê que Deus não quis expor ele. Não quis... ninguém vai falar nada na congregação. Por quê? Agora Moisés, um grande líder, é o líder de Arão, vai pegar Arão, vai levar lá no monte, pega seu filho, que também é um levita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a troca do sacerdócio lá nesse lugar alto. É numa espiritualidade. É tudo muito espiritual, porque Arão era espiritual. E para não expor Arão, Deus faz algo maravilhoso. Vai levar Arão, mas coloca ele lá no monte, num lugar alto, de respeito. Mas Deus fala assim, aqui termina o teu propósito. Você tinha que dar mais um passo, mas você não vai poder entrar porque lá em Meribá, você não ouviu o que eu tinha falado para você. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Todo mundo estava olhando aquela situação, aquela consagração. E Moisés despiu Arão as vestes e a vestiu Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão estava morto, choraram. Arão era maravilhoso. Pensa, um homem que junto com Moisés, acompanhou todos os episódios, 10 pragas, deserto, caminho, Corá, 250 sacerdotes, partindo para cima de Moisés, com mentiras. Homens que se diziam pastores daquela congregação, obreiros daquela congregação, mandando pau em Moisés, falando, montando os escondidos. Foi tudo comido pela terra. Você é líder, querido. Você é líder. Você tem que prestar atenção. Porque, querendo ou não, se você é líder, né, da mídia, você é líder aqui na casa, você é líder das crianças, não importa. Se você está aqui, não sou líder de nada, graças a Deus. Mas você é líder na sua casa. Você é líder no seu trabalho. Em alguma área você é líder. Fez fofoca do seu líder, você vai ser comido pela terra, querido. É uma questão de honra. Deus não troca. Então nós temos que prestar atenção. Que essa casa, nós que estamos aqui, nós todos somos liderados. E ao mesmo tempo somos líderes. Se você for ver o pastor Alexandre, ele é líder, mas ele é liderado também. Ele tem um pastor. Todos nós temos um pastor. E se você não tomar cuidado, se o seu sonho é ter um crescimento dentro do ministério, se o seu sonho é ter um crescimento na sua empresa, se o seu sonho é querer ter alguma coisa maior, mas
avantajada, mas algo maravilhoso. Querido, presta atenção nesses detalhes. Seja mais humilde. Seja mais humilde, respeita. Ninguém precisa ser chamado pelo título que tem. Mas se tem um título, chama ele pelo título. Respeita o título daquela pessoa, porque ele foi honrado com aquele título dentro. Se ele é um cabo, ele é cabo. Se ele é sargento, ele é sargento. Se ele é capitão, ele é capitão. Se ele é coronel, ele é coronel. Se ele é pastor, ele é pastor. Se ele é diácono, ele é diácono. O que ele é? O que você é? Respeita. Porque isso é honra. Porque se Deus honrou a pessoa com aquela posição, então porque Deus honrou. E você respeita. Corá não quis respeitar, porque eles acharam que Moisés estava perdido, estava caduco, no meio do deserto, não sabia para onde estava indo. E acabou o quê? Levantando toda uma assembleia, e fez o quê? Foi para cima de Moisés. E Moisés falou, tudo bem, está tudo certo. Vocês acham que estão certo? Então nós vamos orar. Agora você traz toda a congregação, todo mundo que está do seu lado aí. Ó. Fica do lado de cá. Não, fica aqui no meio. Todo mundo que está certo, fica aqui no meio. Aqueles que não estão, aqueles que estão do lado fica daquele lado. Aí nós vamos orar. E quem tiver certo, Deus vai responder. Olha, sério isso. E Deus respondeu. Foram tudo comido pela terra. Sua casa, seus filhos, seus gados, tudo foi consumido. O que quer dizer isso, querido? Hoje Deus não vai abrir o chão aí para fazer você ir para a terra. Mas você percebe que desmorona essa casa, ela desmorona. A pessoa está totalmente deprimida, oprimida, não consegue andar, está morto. Está afundado dentro de si mesmo. Mas vamos lá. Já tem alguns minutos, né? Aqui, nós vemos no 21, ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu, pois ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar foi chamado Horma, cidade amaldiçoada por Deus. Olha só, queridos, olha que interessante isso. Eu fiz essa anotação. Os filhos de Israel, ao fazerem este voto a Deus, voto de entregar todos os despojos que eles ganharam ali, estavam simbolicamente elevando o material em direção ao espiritual. Isso é, na verdade, uma guerra contra o inimigo interno. O instinto natural, animal, né? De cada um, que deve ser enfrentado com o apoio divino. E aí ele é vencido. Essa guerra no caminho, quando a gente está lendo aqui, ela tem um sentido material de guerra, de luta, se eles ganharem essa guerra, eles vão pegar esses despojos e eles vão colocar tudo diante do Senhor. Se o Senhor der essa guerra para eles, se eles conseguirem vencer essa guerra, eles vão pegar os despojos desse povo, desses cananeus, e eles vão pegar todos os despojos, tudo aquilo, o ouro, prata, tudo aquilo que tiver lá, as ferramentas, guerra, todas as armas, eles vão pegar tudo aquilo e vão ofertar ao Senhor. Eles vão ofertar ao Senhor. Vão colocar tudo dentro. Vamos, Senhor, está tudo aqui, ó, tudo que nós ganhamos, porque o Senhor nos deu a vitória. Isso, no nosso mundo espiritual hoje, trazendo para esse tempo nosso espiritual, para esse ambiente espiritual, é exatamente você largar, você deixar, se Deus, você
tem que começar a orar. Você vai colocar diante do Senhor. Senhor, se eu conseguir largar as mentiras, largar o pecado, largar as coisas que eu não consigo, as mentiras, coisas ruins que estão dentro de mim, dentro dessa minha razão, desse ser natural, humano, racional. Eu não consigo, porque eu não consigo orar 1 hora, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer nada, Senhor. Eu sou tímido, eu sou medroso. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, eu vencer essa guerra interior. Uma guerra, querido. Vai me falar que não. Quando você está numa batalha interior que você não consegue vencer. Mas aí você vai ofertar ao Senhor todos os despojos dessa guerra, desse inimigo. O que é que está te afrontando? Qual o inimigo que está te afrontando? Qual o inimigo que está sendo maior na sua vida, que você está perdendo todas as guerras, que você não consegue avançar? Você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos no deserto. Nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de ambiente bem seco, ambiente de guerra, ambiente difícil de caminhar, que é o que nós estamos vivendo interiormente. Cada um de nós temos um deserto, cada um de nós está vivendo um deserto, e mais dentro do deserto você tem um monte de situações que você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar as guerras emocionais, a depressão, o ódio. Tem gente que vive com ódio, tem gente que vive com raiva. Eu tenho raiva disso, tenho ódio disso. E está 30 anos no reino, está 38 caminhando ali, ó, rodando no deserto. E sofrendo as pressões do deserto. E Deus quer tirar nessa noite eu e você desse deserto. Deus quer tirar você desse deserto nessa noite, querido. Quando Deus estava me trazendo essa palavra, essa revelação, Ele falava o seguinte, que Ele quer tirar eu e você dessas guerras interior. Porque muitas vezes você quer ser firme, você quer fazer a obra do Senhor. Mas você, o tempo inteiro, você dá mancada. O tempo inteiro você dá mancada. Não consegue vencer essa guerra interior, essa guerra animal, humana, natural, racional. Deus quer trabalhar as suas emoções. Deus quer trabalhar esse homem natural. Deus quer trabalhar esse homem animal. Jumentinha. Tem a jumentinha de Jesus, né? Ontem eu recebi uma palavra, jumentinha de Jesus. Mas tem uma jumentinha que paca assim, ó. Mas não sai, mas nem que você empurra. Você tem que pegar o guincho e levantar e colocar em cima do, sabe, daquele, né, para poder levar, porque senão não sai do lugar. Empaca. Deus quer tirar você, Deus quer que você vença essa guerra, querido. Mas quando coloca aí diante do Senhor, quando eu conseguir vencer essa guerra, eu vou trazer todos os despojos. Quais são os despojos? Não sei, meu irmão, você sabe que você vai ofertar ao Senhor. Eles ofertaram ao Senhor todos os despojos daquele reino dos cananeus. Eles ganharam a guerra. Eles pegaram as armas, os ouro, tudo, e colocaram diante do Senhor. Mas Deus não estava querendo a riqueza. Mas eles colocaram o material em detrimento ao espiritual. Eles colocaram tudo aquilo que era material acima, o espiritual acima do material. Por isso eles ofereceram tudo. Agora, muitas vezes nós não queremos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar. Nós queremos tudo de Deus, mas não queremos ofertar o nosso corpo. Nós não queremos ofertar a nossa vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Mas nós queremos tudo. É isso que essa palavra quer dizer. E na sequência ele fala assim. Logo vou terminar aqui. Okay? Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto.
A pergunta. Olha a reclamação. Por que fez isso? Nós estávamos lá bem no Egito. Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem tem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio, tem enjoo. Nós temos um enjoo. Sinto enjoo de tanto comer esse maná. Deste pão tão vil. Olha só que falta de... como é que eu posso colocar? De respeito, do que mais assim? Falando que aquele pão que Deus estava dando, já não estavam todos já com ânsia de comer aquilo. Eu tô com nojo desses pão. Eu não aguento mais esse pastor Mário falar. Não aguento mais o pastor Alexandre falar, a pastora Marinês, esses profetas dessa casa. Meu irmão, querido, é isso que eles estavam falando. Porque o maná era o pão que eles tinham para comer. E nesse ambiente espiritual, as comidas são ofertadas pelo Senhor através de quem? Dos líderes da casa. E muitas vezes a pessoa sai falando: você viu aquela palavra? Não foi tão boa. A palavra é minha, é sua? De palavra de quem que é que nós ministramos aqui? Pode uma criança aqui ministrar. A palavra é do Senhor. O que muitas vezes nós não estamos entendendo, o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não estamos entendendo em que lugar do deserto que nós estamos. De tanto, por que nós estamos cansados? Por que nós estamos até fatigados e como é que a palavra fala aqui? Com fastio da comida. Por quê? Por causa de um conselho mal dado. Os 10 espias aconselharam Moisés errado. Aí Moisés, o que ele fez? Moisés foi dar um rolê. Ficaram 38 anos. Era para eles, em 2 anos, queridos, entrar na terra de Canaã. 2 anos. Nesses 38 anos, eles eram para estar comendo, se fartando do mel, né? Se fartando do leite, né? Comendo uma picanha. Mas não. Ficaram lá no deserto, correndo. E muitas vezes, nós estamos rodeando a terra, mas nós não queremos entrar na terra. Nós ficamos rodeando a terra, mas nós não queremos compromisso com a terra. Nós não queremos plantar. Nós queremos comer o maná. Porque é fácil, né? Todo dia de manhã você vai lá e come o maná. Mas você chegar e ter que fazer, plantar, esperar, né? Para depois comer, é difícil, querido. É difícil. Mas chegou uma hora que eles tiveram que fazer isso. Eles não queriam isso. Ficaram no deserto 38 anos andando lá. Mas depois ficou reclamando, porque a comida era sempre a mesma. Mas aqui, vamos lá. Desculpa, mas hoje eu estou mais assim, comedido. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Olha só que Deus manda lá para eles. Serpentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Olha só. Ao reclamarem contra Deus e Moisés, dizendo que morreriam no deserto, apesar de não haver evidências para tanto, Deus enviou as serpentes que viviam no deserto para que, de fato, uma parcela do povo morresse, como temiam. Quem reclama sem razão pode acabar provocando os fatos que cita em suas reclamações. Querido, é muito forte isso. Você fica reclamando. Porque nessa casa não tem isso, nessa casa não tem aquilo, né? Eu já passei um monte de tempo isso falando, né, Moreno? Nossa, meu Deus do céu, tem hora que eu falo, poxa, eu reclamo, mas, querido, eu tenho aprendido com isso. Aí quanto mais você reclama, mais você sofre. Mais você apanha. O que você tem reclamado? Olha só, eles reclamaram que não tinha comida, aquela comida era ruim, aquela comida não sei o quê, lá, tem um fastio, tem um nojo disso. Aí o que eles iam tanto reclamar? Você trouxe nós lá do Egito para morrer nesse lugar.
Eles estavam morrendo? Não, não tinha ninguém morrendo. Tá todo mundo sendo alimentado, tá todo mundo vivendo, Deus livrando das guerras, Deus livrando dos inimigos e tudo mais. É isso que tá. Você vê a história, ela conta Deus livrando, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando. Ah, mas Moisés, você tirou nós lá do Egito, lá nós tínhamos abobrinha, nós tínhamos carne, nós tínhamos tudo, né, picanha na mesa e tal. E agora você traz nós para esse deserto, para morrer aqui nesse deserto? A gente chama uma pessoa para liderança, né? Hoje o GK, né, tá crescendo. A gente chama as pessoas para liderança. Ah, mas querido, para de reclamar. Você é um bom líder. Você pode liderar e ganhar essa cidade para Jesus. Nós vamos até a última casa. E é isso, querido, mas você não pode reclamar. Por quê? Porque quando você reclama, Deus vai mandar, sabe o quê? Serpente. Já que vocês querem morrer, já que vocês querem ficar, não querem ser o líder, então vocês vão ter o quê? É o que está escrito aqui. Serpente. Com fastio, com nojo. Você pode fazer melhor, mas por que você não faz? Por que você, ao invés de você falar que eu não faço, por que você não faz melhor? Por que você não faz melhor que o seu líder? Por que você não se levanta e faz melhor? Você sabe fazer, sabe criticar, você sabe fazer. Desculpa, não estou falando para todos, mas para aquele que realmente critica e que acha que sabe fazer, pode fazer melhor, mas não faz. Entendeu? E é assim que Deus chama a nossa atenção. Porque a partir do momento que a gente pode fazer e a gente não faz, é exatamente isso. Deus vai trazer o quê? Serpentes. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado. Aí depois eles começam a reconhecer. Aí eles falam assim, havemos pecado. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olha para ela. Olha só que misericórdia do Senhor ainda. Olha que misericórdia do Senhor. Aqui eu fiz uma observação dentro desse momento. As serpentes simbolizam um agente que provoca a morte. A serpente aqui é um agente que provoca a morte, como doenças. Querido, é muito sério isso. As pessoas não percebem que quando você começa a criticar o seu líder, as doenças começam a entrar na sua casa. As enfermidades, os problemas começam a focar aí. Ou outras coisas. Aqui é um dos agentes que eu estou colocando aqui. Deus indica que para se curar de uma doença, pode-se utilizar o próprio causador dela. É o exemplo de vacinas que utilizam o próprio vírus que causa a doença, que procura combater o soro antiofídico. A medicina homeopática, etc., ela usa, né, que o veneno da própria serpente, você usa para quem é picado pela serpente. Né? Quando você é picado por alguma serpente, aí você usa o soro, né? Esse antiofídico, ele acaba curando. O segredo da cura pode estar no próprio agente do mal, desde que se saiba como manipulá-lo. Muitas vezes, a nossa fala, a nossa crítica, a nossa forma de pensar. Eu já estou falando tudo que eu estou falando aqui, querido. Não estou falando para você, não. Falando para mim, porque eu já fui assim. Eu já fui assim por muitos anos. Eu já fui assim, criticar os meus líderes. Já critiquei a pastora Marinês, já critiquei o pastor Alexandre. A gente já sentou, já pedi perdão para ela, pedi perdão para ele. A gente já se acertou. Já pedi perdão para um monte de pessoas que quando eu ainda na minha ignorância, eu criticava e ofendia. Quando eu parei de fazer isso, Deus me abençoou de uma maneira sobrenatural. Deus me abençoou de uma maneira sobrenatural. Mas eu precisei entender no meu espírito que eu precisava ter um espírito humilde e um espírito, ao invés de reclamar, eu fazer. Vamos fazer assim.
Pastor Alexandre, tem hora que ele cansa. Pastor, vamos fazer, vamos lá. Mas eu não falo para fazer, eu vou e faço. Eu vou fazer, estou lá. Nós vamos fazer isso aqui, eu estou lá. Aquilo que eu me comprometo, eu vou para cima e vou fazer. Então, é isso que nós precisamos aprender. Que esse antídoto, querido, o veneno que sai de uma serpente, ele pode fazer um antiofídico para curar uma pessoa que está doente. Aquilo que eu fazia errado, eu vou procurar estar com você, ajudando você ou ajudando aqueles que, porque de repente está ouvindo esse vídeo pela internet. Vai me procurar, pode conversar comigo, como tem pessoas que já têm conversado comigo no particular. Eu sei que é difícil muitas coisas, mas hoje eu sei te ouvir. Hoje eu sei o que é as coisas, esse veneno que muitas vezes está dentro de nós. Mas muitas vezes a gente não pode falar para qualquer pessoa. A gente não pode falar com qualquer um. A gente não pode confessar, porque de repente vai matar aquele que está do seu lado. Porque o veneno é tão grande, tão forte, que pode matar. Então você pode conversar comigo. Procura o seu líder. Conversa com o seu líder. Fala desse veneno que muitas vezes tem te machucado, que tem te ferido, que muitas vezes você tem ferido e colocado esse veneno em outras pessoas. Mas que você pode ser curado nessa noite desse veneno. E agora aqui para o final. Aí vem uma palavra do Senhor a Moisés. Fazer essa serpente, põe sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Alguns comentaristas, né, não judeus, não cristãos, o que eles falam? Isso aqui eles já fecham. Eles falam assim, eles consideram que as serpentes de cobre que Moisés fez numa ocasião se constituiu em uma idolatria. Enganam-se por vários motivos, dos quais podemos destacar 4 motivos. Foi Deus quem instituiu a fazer explicitamente. Aqui nessa casa, muitas vezes, a gente vê as profetas, elas falam assim, joga uma água, né? Pega um pano, pega isso, faz isso, né? Dá alguns comandos espirituais. E muitas pessoas ficam escandalizadas. Nossa, mas o que está acontecendo isso? Mas o que é isso? É um comando que Deus está dando para aquele momento. Foi o que aconteceu lá no deserto. Para aquele momento, Deus fala, levanta essa serpente de metal, de cobre, coloca numa haste. Por quê? As pessoas estavam tão para baixo que elas precisavam olhar para cima. Elas precisavam olhar para cima, olhar para Deus. É o que muitas vezes nós estamos com a nossa cabeça tão baixa, que nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para Deus e olhar, Senhor, eu estou olhando muito para os homens, eu estou olhando muito para situações, para circunstâncias, eu estou olhando muito para o meu problema, o que eu não tenho, o que eu não consigo, o que eu não faço, mas olha para Deus, que Deus vai te dar a cura nesse momento. Como aqueles que estavam no deserto, eles começaram a olhar para cima e veio a cura. Deus que mandou eles fazerem isso. Moisés, levanta uma serpente de metal, de cobre, numa haste. As pessoas vão olhar para essa serpente, vão olhar para mim. E eles vão ser curados. O segundo ponto foi feito para uma finalidade bem distinta do que a adoração. Do que é uma adoração, adorar a Deus. O terceiro ponto tinha o objetivo de fazer as pessoas olharem para cima da haste, simbolizando que todos deveriam ter consciência que acima de tudo está Deus. E o quarto ponto importante dessa serpente no deserto, após este episódio, nunca mais se usou esse objeto. O que demonstra que o quão circunscrito ele estava para aquele exato momento. Então, a serpente só foi para aquele momento. Essa palavra que eu estou ministrando hoje é só para esse momento. É para você, é para mim. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer com que nós levantemos os nossos rostos, levantamos a nossa cabeça, mesmo diante de todas essas circunstâncias do deserto,
mesmo com todas essas dificuldades que nós temos, limitações que nós temos, mas Deus ainda acredita em mim. Deus ainda acredita em você. Deus ainda chama a nossa atenção para um conserto e para um acerto, para que a gente venha estar num lugar bem alto. Porque nesse lugar alto, nesse momento, nesse ponto, nesse pico de espiritualidade, de unção, de poder bem alto, Ele pode falar com você. Ele pode trocar, Ele pode impartir uma roupa sacerdotal com você. Como nós vemos Arão compartilhando a roupa sacerdotal com o filho e dando uma sequência no ministério. Que você possa ser o sucessor dessa obra. Que você possa ser aquele agente de transformação nessa cidade. Que você possa estar num pico muito alto de espiritualidade, para que Deus possa chamar você para o monte, não para a morte, mas para mudar a sua roupa, a sua vestidura. E Deus pode colocar uma vestidura de liderança sobre você. Uma vez que você é um filho dessa casa, você pode ter um manto, uma roupa de honra, de glória, porque Deus, Ele é poderoso para te levantar. Por mais que você fique aí com medo, achando que não pode, achando que não consegue, Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, e Ele quer te levantar nesta noite. Fique em pé.